Quinta-feira, 17 de dezembro de 2015. Seja bem-vindo. Está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e veja só o que nós preparamos para esta edição. O Rio Grande do Sul está em alerta para o Zika vírus depois do primeiro caso de microcefalia no estado. A gente conversa no estúdio com um médico infectologista sobre os riscos para a população de Passo Fundo e região. Como ajudar os projetos culturais que a UPF desenvolve com a comunidade, destinando parte do imposto de renda. Uma oficina para a criação de presépios com caixinhas de medicamentos. Tudo isso ia parar no lixo. E ainda o espetáculo de um grupo de Passo Fundo que conta a história do município através da dança. Continue conosco porque você já viu, né? Aqui encontra mais conteúdo. A UPF acaba de receber a aprovação para 2 novos doutorados e um mestrado. A informação foi repassada pela CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Os 2 doutorados são um em odontologia e o outro em engenharia civil e ambiental. O mestrado é em ciências ambientais. Com essa aprovação, a UPF amplia sua oferta para 6 doutorados e 15 mestrados. Em janeiro agora de 2016, a UPF vai divulgar quando estes 3 novos cursos passam a ser oferecidos. Bom, Natal é tempo de renovação, de reflexão para a maioria das pessoas. E para uma turma da terceira idade de Passo Fundo, essa época do ano se transforma em uma oportunidade para ajudar o meio ambiente e ainda fazer arte. Lápis de cor, pincel, água, tesoura, aquarela, cola e caixinhas de medicamentos. Isso mesmo, você não ouviu errado. Essas embalagens deram vida a enfeites de Natal, produzidos por uma turma da terceira idade em uma oficina do programa Comunidade Sustentável da UPF, em parceria com o SESC de Passo Fundo. A ideia é fazer uma reflexão sobre a questão dos medicamentos que elas utilizam. Que eles também, em vez de colocar essas caixas em lixo comum, por que não reciclar? Alguns pontos que são falados durante todo o ano e que, parece mentira, são esquecidos no final do ano, com esse excesso de presente, excesso de gastos, né? Então, às vezes, a gente se perde e não faz a reflexão sobre determinados papéis. Dona Terezinha gostou da ideia de reciclar as caixas dos remédios, confeccionando anjos para presépios. Eu, como gosto de artesanato, eu trabalhei muitos anos com artesanato e ainda faço origami, que também é coisa. Então, para mim, é interessante e a gente faz as habilidades manuais. Para a professora aposentada, a oficina traz inúmeros benefícios. Principalmente na nossa idade, que a gente está numa idade que a gente se aposentou, então é muito importante essa parte de integração com as pessoas. E isso aí a gente pode depois até passar para outras pessoas. Dona Terezinha e as colegas são exemplo de que preservar o meio ambiente não é difícil e não dói. É só uma questão de amar ao próximo, inclusive o planeta. Eu amo aquilo que eu faço. Então, para mim, é um prazer, tá? E é um conhecimento ao mesmo tempo. E a gente mostra agora mais uma atração de Natal em Passo Fundo. O SESC está recebendo uma exposição com aproximadamente 160 presépios, como você vê aí nas imagens, em bronze, papel, sementes, tecidos,
porcelana. As obras são do acervo da professora Mariane Sbeggen, que coleciona presépios de diferentes países há mais de 20 anos. Se você se interessou ou gosta desse tema, a exposição, essa mostra, pode ser visitada no 2º andar do Sesc, das 9 da manhã até às 6 horas da tarde, até o dia 30 de dezembro. A gente troca agora de assunto. Olha, o Rio Grande do Sul registrou o primeiro caso de microcefalia que pode estar relacionado com o Zika vírus. E ontem a Unicamp de Campinas confirmou o primeiro caso de Zika vírus transmitido pelo sangue, foi por meio de uma transfusão. Bom, nós estamos recebendo aqui no estúdio o médico infectologista Gilberto Barbosa, que vai nos orientar um pouco mais sobre este assunto. Doutor Gilberto, seja bem-vindo ao PF-TV. Há uma grande preocupação em todo o país com relação a esta doença. Em Santa Catarina, há muitos casos. Estamos nos aproximando do verão, muitos gaúchos vão passar as suas férias em Santa Catarina. É certo que o vírus chegará com maior força aqui no Rio Grande do Sul? Eu acho que essa questão, acho que a gente tem muito pouca dúvida. Pela forma de como se disseminou a dengue e o Zika tem um mecanismo muito parecido, essa questão que hoje nós estamos em férias e temos um trânsito muito grande com Santa Catarina e com todo o Nordeste, e temos uma relação muito grande com o Centro-Oeste pela migração que houve para lá. Então, eu acho que isso é uma questão de algumas semanas, alguns dias talvez. Certamente nós teremos circulação do vírus aqui no Rio Grande do Sul. A gente divulgou agora há pouco, doutor, essa informação que saiu ontem no final do dia para toda a imprensa do primeiro caso de transmissão do Zika vírus por meio de uma transfusão. Isso relembra os primeiros casos de AIDS, 20, 30 anos atrás, também por meio de transfusões. Pode haver uma mudança nos protocolos de todos os hemocentros do país. Com certeza, isso é uma possibilidade. Nós estamos diante de uma doença muito pouco conhecida, inclusive que se apresentou para nós com uma complicação que não era conhecida. Ou seja, é uma situação de certa forma angustiante, porque é uma doença que tem uma capacidade de disseminação muito grande e nós não temos conhecimento adequado sobre essa doença. Né? Aparentemente é uma doença que tem um perfil benigno, né? Mas tem algumas complicações, como é o caso da microcefalia e como é o caso de outras complicações neurológicas, Guillain-Barré, que pode dar uma alteração nos nervos, né? Uma inflamação nos nervos e levar à perda de força, que já vimos isso lá no Nordeste, aumentou o número de casos, mas enfim, é uma doença que nós temos muito pouco conhecimento. A questão da transmissão via transfusão de sangue, né, como a doença na fase aguda, o vírus circula muito no sangue, então era uma possibilidade, né, possível e certamente mudança de protocolo vai depender de como vai evoluir a doença. Bom, em meio a tantos problemas que o país enfrenta no momento de ordem financeira e política, hoje a gente tem medo de algo muito pequeno. A gente está falando de um mosquito que transmite a dengue, são 4 sorotipos da dengue, transmite a febre chikungunya e também o Zika vírus. Doutor, o que cada um pode fazer? Eu acho que esse é o momento de nós tomarmos uma ação radical. Se nós não tivermos um movimento radical, isso assim englobe tanto a área pública, mas engloba muito também a ação de cada um. 80% dos criadouros de mosquito estão dentro das residências. A esfera pública tem que ter a sua atuação, mas nós como pessoas, nós como entidades diversas de todas as formas, né? Instituições, indústrias, comércio, enfim, deve atuar no seu local eliminando os focos de mosquitos. É a única maneira que nós poderíamos fazer para barrar a entrada desses 3 vírus na nossa cidade. Hoje nós temos mais de 700 focos do mosquito transmissor, isso representa 10 vezes o que nós tínhamos o ano passado. Nós estamos ainda não numa situação de risco, mas nós estamos no início do verão, férias, né? E uma situação em que nós temos essa questão da circulação das pessoas, né? Então, e uma área, um período de chuvas.
Então, assim, e é a situação ideal, o calor, a chuva é a situação ideal para a proliferação. Então, nós temos que tomar as atitudes, né? Existe uma campanha hoje que está sendo lançada pelo Ministério da Saúde. Lá no Hospital São Vicente nós estamos implementando essa campanha, né? Que é a campanha do Sábado da Faxina, né? 15 minutos você na sua casa dispense 15 minutos para eliminar os focos da dengue, que todos nós conhecemos, né? Então, isso deve ser feito também no seu trabalho, na indústria, no comércio, né? No depósito de carros, né? Isso tem que ser uma coisa frequente. Tem que ser frequente e tem que ser sistematizada, né? Para toda a população, para todas as pessoas. Nós só temos essa chance, né? Nós, com certeza, o Rio Grande do Sul, né, vai circular o vírus aqui, isso eu acho que ninguém tem essa dúvida, né? A nossa cidade teve até agora muitos poucos casos, né? A nossa região teve muitos poucos casos, então nós temos essa possibilidade, mas assim, aonde nós podemos atuar preventivamente hoje é eliminar os focos do mosquito. E olha só, essa ação não depende do governo, ela depende de cada um de nós. Olha, doutor, muito obrigada pelas informações e um bom trabalho. Okay, obrigada. Obrigado. Bom, no mês de janeiro, a UPF Idiomas vai oferecer um curso intensivo de inglês para crianças de 8 a 11 anos. As aulas vão ser oferecidas em 2 turmas, uma de 40 horas e outra de 20 horas. As matrículas podem ser feitas a partir de 4 de janeiro na UPF Idiomas, que fica no campus 3 da UPF. Outras informações pelo telefone 3316-8510 ou pelo e-mail upfidiomas@upf.br. Depois do intervalo, como ajudar os projetos culturais que a UPF desenvolve com a comunidade, destinando parte do imposto de renda. E ainda o espetáculo de um grupo de Passo Fundo que conta a história do município por meio da dança. A gente já volta.